Bom, gurizada, para a gente finalizar então os vídeos do Enem, vou falar aqui de outros produtos industriais, né, de tratamento de água, tá? Então, sobre outros produtos industriais, os polímeros, né, são importantes. O que são polímeros? São macromoléculas, moléculas gigantes, formadas por reações químicas, é uma reação química, não é uma atração, não é uma molécula A que atrai uma molécula B e elas ficam só atraídas. É uma molécula A que faz uma ligação covalente com a molécula B, que faz uma ligação covalente com a molécula C. Então, os monômeros de um polímero, eles têm que estar covalentemente ligados. E para eu ligar o monômero A no monômero B, tem que haver uma reação química. O Enem uma vez perguntou se polimerização era um fenômeno químico. Sim, é uma ligação química feita pela união covalente de moléculas menores, que são os monômeros, né? Esses polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Sintéticos o homem faz em laboratório, em indústria. Naturais, nós temos, por exemplo, amido, borracha, proteínas, celulose, os carboidratos todos, né? São polímeros naturais. Os sintéticos nós vamos ter lá o polietileno, o poliestireno, o nylon, o PVC, o teflon. Então, por favor, não vai me dizer que polímero é feito pelo homem só. Polímero natural, borracha natural, nós temos da seringueira, né? O amido do milho, celulose, proteína, enfim. Tem lã de ovelha, teia de aranha, cabelo. Nós temos diversos tipos de polímeros naturais, tá? E tem os sintéticos também. Então não vai achar que é só sintético, tá? Vou dar uma limpada aqui. O principal para nós está aqui, ó, tipos de polímero. Dependendo da reação que eu faço, esse polímero pode ser classificado em polímero de adição ou polímero de condensação. O pessoal que já está estudando comigo aí sabe que para ser adição eu vou quebrar uma insaturação, geralmente uma dupla. Eu quebro essa liga dupla e abro uma valência. Abro uma valência aqui, abro uma valência aqui e ligo um no outro. Essa outra valência que ficou para cá e essa outra valência que ficou para cá quando eu quebrei a dupla vão permitir que eu vá ligando em outras moléculas para um lado e outras moléculas para o outro. Vamos limpar e vou mostrar. Ó. Esse aqui é o etileno. Eu quebro a liga dupla de dois etilenos e ligo um etileno no outro. E aqui está a ligação que eu criei. Essa é a ligação covalente que foi criada. Como eu quebrei a dupla, liguei um no outro, eu permito que ligue para cá e para cá. Então vem mais um aqui, vem mais um aqui, vem mais um aqui, 100, 200, 500, quantos eu quiser ligar, através da quebra das duplas do monômero. O etileno é o monômero, eu ligo ele várias vezes um no outro e eu formo isto aqui N vezes. Né? N vezes isso aqui que é o polímero. Isso é a representação, se acostumem. O monômero tem a fórmula e aí eu quebro a dupla e grudo um no outro, boto parênteses N vezes para dizer que eu vou fazer essa ligação aqui 100, 200, 500, 1000 vezes, quantas eu for necessário para eu montar o polímero. Tá? Existe um segundo tipo de polímero, onde os polímeros naturais, né, os carboidratos, as proteínas fazem esse tipo de reação, que é eliminação de moléculas simples, tipo água. A principal molécula eliminada é a água. Aqui eu peguei hidrogênio da primeira molécula, peguei hidrogênio da segunda e peguei a carbonila, o oxigênio de um aldeído. Aldeído com formol, eu formo a baquelite, né? Então isso aqui, ó, né? Isso aqui é uma coisa que os caras usam aí para fazer, né? Plásticos diferentes, né? Então, por que é eliminação? Porque eu tirei água. Essa eliminação grudou uma molécula na outra e um CH2 no meio, ó, duas moléculas de fenol e um CH2 no meio. Quando eu grudo moléculas na outra por eliminação de uma molécula simples, geralmente água, o nome disso é condensação. Então, as proteínas, tu aproxima dois aminoácidos, perde água e gruda no outro, condensação. As gorduras, tu aproxima lá um ácido graxo de um álcool, perde água e forma os triglicerídeos, as gorduras, né? Então, os carboidratos, tu aproxima lá e gruda, perde água e gruda uma molécula de açúcar na outra, faz o carboidrato lá. Então, eu tenho que saber qual é que é o tipo de condensação, tipo de polimerização. Se eu grudo quebrando dupla, é polímero de adição. Se eu grudo perdendo água, é polímero de condensação.
tá? Então, cuidado com isso, isso já caiu nos vestibulares, tá? Uma outra classificação é homopolímero e não é hétero, é copolímero. Que pena, né? Senão ficava mais fácil. Homopolímero, os monômeros são iguais. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho PVC. Aqui eu tenho PVC. Eu tenho o cloreto de vinila, que tinha uma dupla. Vou desenhar ele aqui. O cloreto de vinila, ele tinha uma dupla. Eu quebro essa dupla, tá aqui ela aberta. E eu vou ligar N vezes o cloreto de vinila nele mesmo. Pergunto, pessoal, são dois monômeros diferentes, o A e B, ou é só o A? É só o A. Então eu ligo o A, no A, no A, no A. Ele nele mesmo 500 vezes. Então isso é um homopolímero, porque só tem a mesma molécula repetida várias vezes. Né? Já o copolímero, eu vou ter que ter monômeros diferentes. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, o estireno, que é o vinilbenzeno, que é o cara que vai ser usado para fazer isopor. Olha aqui, ó. Este aqui, inclusive, é o vinilbenzeno, o cara que é usado para fazer isopor. Só que no isopor ele liga nele mesmo, é o poliestireno, é o isopor. Aqui eu estou pegando o estireno e estou pegando mais esse anidrido aqui. Tem um O, uma dupla, tá vendo? Ó, uma cadeia fechada. Então, são monômeros diferentes. Eu estou ligando o estireno, vou mudar de cor aqui, no anidrido e noutra do estireno e noutra do anidrido. E assim N vezes. Né? Então, tá aqui, ó. Esse é o A. Desculpa, vamos fazer a cor certa. Esse aqui é o A, que é o estireno, e esse é o B. Aqui. Então, o que nós temos lá? O que nós temos lá? A alternado. Por isso também o copolímero alternado com o B. Ali. Tá? Olha. Então, o que é homopolímero? Os monômeros são todos iguais. O que é copolímero? Os monômeros são diferentes. Deixa eu te dar um exemplo. As proteínas são copolímeros. Por quê? Porque eu pego aminoácidos diferentes e vou grudando. Né? Então as proteínas são copolímeros, pego aminoácidos diferentes e vou grudando, tá? Então, sobre polímero, importante é saber, quebrou duplo ou triplo e grudou, polímero de adição. Perdeu água e grudou uma molécula na outra, polímero de condensação. Os monômeros são todos iguais, homopolímero. Os monômeros são diferentes, copolímero, que seria o heteropolímero. Aí, pessoal, aqui tem algumas outras coisas, quem quiser ler, lê, né? Propriedades elásticas dos polímeros e tal. Isso não é muito importante, né? Se o polímero é tridimensional, ele é linear, isso também não tem muita importância. Importante está aqui, ó, pra vocês darem uma lida em casa. Os principais polímeros no dia a dia, né? Os principais polímeros no dia a dia. Polietileno. O monômero é o etileno. Eu vou desenhar o monômero. Monômero dos mais importantes. Etileno vai dar o polietileno. Propileno. 3 carbonos, vai dar o polipropileno, ali. PVC é o cloreto de vinila, o monômero, tá aqui, ó, cloreto de vinila. Então, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isopor é o vinilbenzeno. Então, tem o benzeno, tá? Ali o benzeno. Dá uma limpadinha aqui. Tá aqui o benzeno. O vinilbenzeno é o isopor, monômero estireno. Vinilbenzeno é o estireno, tá? Eu diria que são os mais importantes que tu tem que saber. O teflon também tem que saber. Tetrafluoretileno, altamente resistente o teflon ao calor e a processos químicos. Por isso é usado em panelas, frigideiras para não grudar, usado em algumas tubulações especiais, né? Então, famoso aqui o teflon, tá? Eu acho que seriam esses os mais importantes monômeros: etileno, propileno, estireno, que é o do isopor, cloreto de vinila, que é do PVC, e o teflon, que é o tetrafluoreteno, né? Então, esses aqui. E aqui é a aplicação, né? O etileno, baldes, lixos, sacos. O polipropileno, cadeiras, poltronas. O PVC, tubos e conexões tigre, fuja do mico. O estireno, isopor, isolante térmico, acústico.
né? Aí tem alguns outros não tão importantes. Aí o Teflon, revestimento interno de panelas. E assim vai, né? Nós temos aqui vários exemplos de polímeros, tá? Mas eu acho que esses monômeros aqui são os mais importantes para mostrar para vocês, certo? Vou dar uma limpadinha. Os polímeros de condensação naturais, aí tem os famosos, né? Então, a gente só para mostrar aqui vocês lembrarem, né? Então, por exemplo, celulose, polímero da beta-glicose. Amido, polímero da alfa-glicose, depende aonde que gruda no carbono alfa ou beta. Carbono ao lado da carbonila da glicose, a glicose tem o grupo aldeído. O segundo carbono é alfa. O terceiro é beta e assim por diante. Né? Então tu tem a alfa-glicose e a beta-glicose, dependendo aonde que elas vão se polimerizar e formar o polímero. Não interessa muito isso para nós, tá? Mas enfim, tá aqui a aplicação, né? Ó, poliéster, garrafa PET tem, polietileno tereftalato, tem éster, né? Poliéster tergal, tem poliamida nylon. Olha que importante aqui, gurizada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se é poliéster, tem várias vezes que ter esse grupo aqui, ó. Né? Se é tanto poliéster tergal como poliéster de garrafa PET. Se é poliamida, nylon das meias das gurias aqui, ó, tem que ter várias vezes esse grupo aqui, ó. Né? Então a gente tem que saber. Outra, poliamida Kevlar, daqueles que são usados em colete à prova de bala. Colete à prova de bala aqui, ó. Né? Silicone são polímeros que vão ter o silício. Tá? Polifenol baquelite é aquele que eu mostrei. Tu vai ter várias vezes o grupo fenol, né? Na baquelite, aí, que é um plástico mais duro. Tá? Enfim, só para mostrar algumas coisas a mais aí sobre polímero. Vamos adiante. Aqui polímeros de adição importante, borracha e tal. Enfim, copolímeros de condensação aqui, então não tem muita coisa que a gente vê. Só para vocês darem uma lida. Tá? Bom, ligas metálicas, pessoal, outro produto industrial importante, as ligas metálicas, né? Pode cair no Enem. As ligas metálicas, a principal coisa que você tem que saber sobre elas é que elas são misturas homogêneas de dois ou mais elementos metálicos, né? Ou um elemento metálico e um não metálico, por exemplo, carbono, né? Para fazer o aço. Então aqui, ó, principais ligas metálicas que a gente tem que saber. Misturas homogêneas, não vai dizer que é uma substância só. O aço, normalmente é ferro e carbono. Né? Pode ter outros elementos dependendo dos outros tipos de aço, mas o aço comum é ferro e carbono. Tá? O aço inoxidável, ó, recebeu alguns elementos que não são oxidados, como o ferro, né? Que não se oxidam, que tem o baixo potencial de oxidação, tipo o cromo e o níquel. O ferro se oxida muito mais fácil, então quando eu misturo com aço, o aço corrói. Se eu quero um aço inoxidável, botei cromo, botei níquel. Né? Então, só para dar essa ideia para vocês aí. Amálgama, pessoal. Amálgamas são misturas que têm mercúrio. Amálgamas têm mercúrio. Amálgama odontológica é a amálgama de prata, que a gente chama, que a maioria, o segundo elemento mais abundante é a prata. Tem aqui estanho, cobre. Então, se chegar na prova e dizer amálgama de prata, é mercúrio e prata. Amálgama de zinco, mercúrio e zinco. E assim por diante. Tá? Latão. Latão bem importante. Cobre e zinco. Bem famoso. Justamente até para não confundir com o bronze, que é cobre e estanho. Né? Então aqui, ó, latão, tá aqui, cobre e zinco, vamos escrever ao lado. O bronze, da medalha de bronze. O Brasil adora ganhar medalha de bronze, tá lá, ó, medalha de bronze, Brasil. Tá na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Claro, o Brasil é bronzeado, de ouro, mas de bronze tem bastante. O que é bronze? Cobre e estanho, enquanto que o latão é cobre e zinco, tá? Então não confunde, os dois têm cobre, só que um é cobre e zinco, o latão, e o outro é cobre e estanho, o bronze, tá? Por que as estátuas, medalhas de bronze que ficam na rua, na chuva, pegando chuva ácida aí, elas ficam esverdeadas? Porque o cobre, quando se corrói, ele fica esverdeado. Então, só para dar essa ideia aí, bronze facilmente fica esverdeado, é a presença de cobre, tá? O ouro 18 quilates é ouro de joia. É uma mistura de ouro e cobre, geralmente pode até ter prata, né? No caso aqui, eles botaram 12% de cobre e 13% de prata, né? Quanto mais prata tu botar, mais branco fica o ouro, fica o ouro branco, né? Mas geralmente quando colocam ouro na prova, é somente ouro e cobre. Sendo que os quilates indicam a proporção, é de 0 a 24, pessoal. Então 18 quilates, presta bem atenção, 18 em 24, isso dá 3 quartos. Se dá 3 quartos,
significa que tu tem 75% de ouro. Então, o ouro dos 8 quilates é a cada 6 partes. Ó. Se é de 0 a 24, isso aqui dá a cada 6 partes. 1, 2, 3, 4. Né? 4 partes de 6 dá 24. Então, o ouro 6 quilates, o ouro 12 quilates tem 50% de ouro. O ouro 18 quilates tem 75% de ouro. E o ouro 24 quilates é só ouro. Tá? Então, cuidado com essas coisas dos quilates. O ouro 18 quilates tem 3/4 de ouro. Ou seja, 75%. Agora, tem que saber que é uma mistura de ouro e cobre. Né? Aqui tem o níquel cromo, também uma liga aí usada em molas, resistências e tal, ferros de chuveiro. E eu queria acrescentar, aqui tem a liga de fusível, né? Liga de fusível, ó, para derreter mais ou menos, ó. É tipo uma liga de solda, chumbo, estanho, cádmio e bismuto. Quero botar aqui, ó, a liga solda. Você tem que saber da solda também. A solda é feita de chumbo e estanho, aquela liga para soldar, né? Metais aí, soldar equipamentos eletrônicos e tudo mais, soldar fios, é a liga de chumbo e estanho. Inclusive já caiu várias vezes na Federal de Santa Maria e na UX, porque é uma liga eutética. O que significa ser uma liga eutética? Quer dizer que em vez do chumbo derreter e depois derreter o estanho, ou o estanho derreter e depois derreter o chumbo, eles derretem juntos. Ponto de fusão único. Traduzindo, ponto de fusão único, eles derretem juntos. E eles derretem juntos não na temperatura de um, nem na temperatura do outro. Eles derretem juntos numa temperatura abaixo. O estanho derrete a 300 e pouco, derrete a 200 e pouco, o chumbo a 300 e pouco e a solda derrete a 90 e poucos graus. É bem abaixo, então uma mistura eutética é bem abaixo da temperatura de cada um isoladamente. Tá? Bom, então sobre ligas metálicas era basicamente isso aí. Pessoal, tratamento de água e efluentes aí. Alguma coisa geral aí que eu quero passar para vocês que possa cair a respeito de tratamento de água e efluentes, tá? Imagine o seguinte, vamos pegar esse desenho aqui e lembrar algumas coisas. Primeiro, eu tenho lá uma represa, eu tenho lá um rio, eu tenho lá onde eu vou captar minha água. Essa água tem barro, essa água tem outros sólidos, essa água tem matéria orgânica, tá? Essa água tem bactérias e outros micro-organismos nocivos, tá? Tá? Bactérias e outros micro-organismos nocivos, protozoários, enfim, sei lá. Então eu tenho aqui uma série de coisas nessa água. Eu bombeio essa água para a estação de tratamento. Qual é a primeira coisa? Deixar ela limpinha. Deixar esse barro para o fundo, esses sólidos, agrupar toda essa matéria orgânica que está dissolvida aqui e jogar para o fundo. Quem é que vai fazer e vai ajudar isso? O sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um cara que pega toda a matéria que está boiando, tudo isso aqui que está juntando aqui, ó, junta tudo e forma um grande floco. Esse grande floco fica pesado e decanta. Esse grande floco fica pesado e decanta. Então a água entra. A água entra aqui. Né? Vamos arrumar aqui. Isso. A água entra aqui, sofre uma adição de sulfato de alumínio para que ela agrupe e decante. Ele é um floculante. Sulfato de alumínio, Al2SO4, 3 vezes. Floculante. Ele vai fazer esses flocos vão decantando. Se vão decantando, a água vai ficando limpinha. Olha, a água entra marrom, barrenta e ela vai ficando limpinha. O problema é que esse sulfato de alumínio, ele é muito ácido. É um sal que vem de ácido forte, que é o sulfúrico, e de base fraca, que é o hidróxido de alumínio. Então, ele tem caráter ácido, porque a base é fraca, o ácido é forte, ele tem caráter ácido. Quando eu adicionei ele, então, a água ficou muito ácida. E aí começa a corroer canos, começa a dar problema. Então, os caras já adicionam um pouquinho de cal. Por que cal? Porque cal é um óxido básico. Um óxido básico neutraliza a acidez, reage com os hidrogênios formando um sal. Tá? Então, para que sulfato de alumínio? Para flocular, para agrupar e decantar mais fácil.
Para que cal? Para corrigir a acidez que o sulfato de alumínio deixa. E para que cloro? Ah, pessoal, cloro já é para dar uma primeira matada nas bactérias, nos micro-organismos, nos protozoários, que vão causar doenças e infecção. Eu dou uma primeira cloração, que é para poder aqui, né, tirar, matar já de uma primeira vez essas coisas que tem aqui. Aí flocula, decanta, a água tá limpa. Depois eu deixo decantar e boto essa água para um tanque onde tem filtro. Aí filtra mesmo, para tirar os sólidos mais fininhos. Sólidos mais fininhos que porventura ficaram na água, que flutuam, né? Que flutuam. Imagina uma serragem, um isopor que ficou aqui. Ele tem que ser filtrado. Ele não decanta porque ele é menos denso. Tudo que decanta é mais denso que a água. Então o que ficou em cima vai ter que ser filtrado. Então eu passo numa filtração. Coloco carvão, areia e cascalho com a seguinte utilidade. Areia e cascalho para filtrar, filtro de isopor. E o carvão, pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui se chama carvão ativado. O carvão ativado, ele é para tirar substâncias que não ficam nos filtros. Substâncias que estão dissolvidas na água e poderiam dar gosto e cheiro. Alguma coisa com enxofre que dá fedor, alguma coisa com nitrogênio que dá cheiro, que dá gosto diferente. Esse carvão ativado, ele é excitado, ele é trabalhado para que a superfície dele fique muito fácil de grudar coisas. Então tu imagina que essa substância passa aqui e ela se gruda. Vamos fazer ela de verdinho. Ela passa aqui, ó, e ela se gruda na superfície desse carvão. O nome desse tipo de situação onde uma coisa se gruda na superfície da outra, e já caiu no Enem esse nome, é adsorção. A substância adsorve. Atenção, ela não se liga, não é uma ligação covalente. Ela não absorve para dentro dela, ela adsorve na superfície. Isto aqui fica grudado na superfície do carvão ativado. Sabe onde é que tu usa esse carvão ativado? Naqueles filtros de água gelada que tu compra e sai água gelada e dá para tomar já, não precisa passar em filtro nenhum. Aquilo ali tem os filtros de carvão ativado para tirar o gosto. Porto Alegre muitas vezes tem proliferação de algas. As algas, pessoal, liberam substâncias polares que dissolvem na água e dão um gosto de terra, um gosto de alga morta. Aquilo ali não fica no filtro. Aquilo ali tem que ficar no carvão ativado, ele gruda no carvão ativado, absorve e aí... Por exemplo, tu toma água da torneira direto que vem de Porto Alegre, como os carvões ativados são poucos, na verdade, para a quantidade de água que passa, chega uma hora que satura. Satura daquelas substâncias verdes. O que acontece? Começa a passar aquele gosto de terra, aquele gosto de alga apodrecida, né? O que tem que fazer? Tu tem que botar um filtro desse na tua casa, um filtro de carvão ativado na tua casa para tirar o cheiro. Bom, vamos adiante. Cal para deixar o pH certo, pH 6,5, o pH tá ficando muito ácido por causa dessas algas, dessas coisas aqui, e do sulfato de alumínio, que daqui a pouco os caras botam um pouquinho mais, então fica ácida, bota cal para corrigir a acidez, para aumentar o pH e ficar lá em torno de 6,5 e 7,5, tá? Cloro, de novo, porque o cloro já evaporou nesse caminho aqui, então tu bota cloro ou hipoclorito de sódio, cloro, Cl2, né? Ou hipoclorito de sódio, que é água sanitária, que também gera cloro, para matar as bactérias, para desinfetar. Flúor não é obrigatório, pessoal. Não são todas as cidades que têm flúor. O flúor, na verdade, a gente coloca normalmente um fluoreto de potássio aqui, certo? Para que o flúor? É para uma profilaxia contra as cáries. É para combater as cáries nas crianças, nas pessoas, na verdade, sobretudo nas crianças que comem muito doce, tá? Então, o flúor é para evitar que tenha cárie, certo? Não é necessário, mas os caras usam para evitar que tenha cárie. Aí passa lá no reservatório, coisa e tal, e vai para as cidades. Vai para as cidades, as pessoas vão usar. Aí, uma vez, perguntaram no Enem, a água que sai da cidade, que sai da casa, que sai do chuveiro, que sai da fábrica, ela vai voltar para o rio, né? Aqui, ó. Ela vai voltar aqui para o rio, tá? Para a represa e tal. Essa água precisa ser tratada? Precisa. Mas não, por exemplo, com cloro, com flúor. Cloro é para matar a bactéria. Eu vou largar a água que está saindo da minha casa. E vou largar no rio cheio de bactérias, de protozoário, de coisa que vírus e não sei o que. E vou tratar a água para largar ela limpinha no rio. Pessoal, ninguém vai botar cloro na água que vai para o rio. Ninguém vai botar flúor na água que vai para o rio, nem cal na água que vai para o rio. A água que vai para o rio tu tem que tratar é para tirar os produtos podres, para não ficar muito esgoto, para não ficar muita decomposição da matéria orgânica no rio, senão mata o rio.
Isso é o tratamento do efluente, que se chama. O que sai da cidade, o que sai da fábrica, o que sai das tuas casas é chamado efluente. Não é mais água para tomar. Eu trato a água que eu pego do rio para tomar. Depois que eu já usei ela, ela vira efluente. O efluente tu só tem que tratar para não sair produtos tóxicos e não sair muita matéria orgânica, para não virar um lixão, para não virar um valo, para não virar uma fossa aquilo lá. Tá? Então, basicamente é isso. Então, ao longo agora do texto, tu vai ver... cada um dos itens que eu destaquei aqui sendo contado aí no texto, né? O que é cloração, o que é sulfato de alumínio, para que serve. Mas a ideia geral do tratamento de água é esse aí, ok? Vamos dar uma limpada. Então vem aqui, ó, tudo que eu faço aí. Cada passo, o que eu faço e para que serve, tá? Bom, se eu quero tratar melhor a água, existem outras duas técnicas que eu quero comentar com vocês, que é a seguinte, tá? Se eu quero tirar íons, tá? Por exemplo, imagina que eu tenha um dia acabado com a água doce e eu tenha que beber a água do mar. A água do mar é água, mas tem muito sal. E o que é sal? É sal de cozinha, NaCl. E o que NaCl tem? Na e Cl menos, íons. Então ela é muito concentrada nesses íons que estão dissociados lá. Esses íons são minúsculos, pessoal. Eles estão dissolvidos. Nenhum filtro segura, nenhum carvão ativado segura. Então a parte iônica eu não consigo tirar simplesmente tratando com filtros, fervendo a água ou destilando a água. Porque quando eu destilo, o vapor da água arrasta um pouco desses íons. Eu vou pensar que a água está destilada pura e ela está salgada ainda. Então normalmente eu quero fazer o uso de deionizadores. O que são deionizadores? Substâncias que vão tirar os íons. Basicamente, o princípio desses deionizadores é o seguinte: eu tenho uma coluna chamada catiônica e uma coluna chamada aniônica. O que acontece com isso? Aqui vocês podem observar. Eu tenho lá uma solução de ácido clorídrico que libera hidrogênio e o ânion cloreto. O ânion cloreto vai ajudar a captar os cátions. Eu derramo isso aqui e quando passa a água, o ânion cloreto vai grudando nos Na+, então vai arrancando cátions. Então vocês imaginem o seguinte: a coluna catiônica, ela tem que ter ânions, coisas iônicas de carga negativa para grudar os cátions. E a coluna aniônica, ela tem que ter cátions para grudar os ânions que passam aqui. Aí eu boto uma solução de hidróxido de sódio, aonde o Na+ capta os ânions que estão passando. Tá? Então, eu boto uma coisa de caráter negativo aqui dentro para segurar os cátions, uma coluna catiônica, e uma coisa de caráter positivo aqui para segurar os ânions. Então a água passa dentro destas duas colunas. Quando ela passa dentro da coluna catiônica, eu elimino os cátions. Quando ela passa dentro da coluna aniônica, eu elimino os ânions. Então o que a água fica? Deionizada. A água fica limpinha, sem íons. Tá? Posso fazer isso também com o filtro de carvão ativado mais power. Olha aqui, ó. Certo? Filtro de carvão ativado adere as coisas, ó. Esse aqui é bem mais power, esse aqui a gente usa em casa. Aqui, ó, esse filtrão de carvão ativado aqui, claro que ele tem uma saturação, mas vai passando as coisas, vão absorvendo, vão grudando, vão grudando, vão grudando. O que acontece? A tua água sai limpinha, né? Só que, obviamente, isso aqui tem uma superfície de contato. Chega uma hora que está saturado de coisas grudadas na superfície. Aí tu tem que trocar esse filtro lá do teu filtrinho de água, tá? E a última coisa que eu quero falar sobre limpar a água é a osmose reversa. Qual é o normal da osmose? Pessoal que já estudou aí. Eu tenho lá duas soluções. Vamos fazer aqui. Eu tenho uma membrana semipermeável entre elas. Está aqui. Eu tenho uma solução concentrada e eu tenho uma solução diluída. O que acontece? Começa a passar a água da solução diluída para a concentrada. A concentrada é mais seca, chupa a água da diluída. Depois de certo tempo, o que acontece na osmose normal? Na osmose normal, eu aumentei o volume desta aqui, chamei de solução A e solução B, eu aumentei o volume da solução A e diminuir o volume da solução B, até que para. Quando para, entrou em equilíbrio, as duas estão isotônicas. Esta aqui é a hipertônica, essa aqui é a hipotônica. A água passa da hipotônica para a hipertônica até que as duas fiquem isotônicas. Isotônicas. Aí parou a osmose, tá? Mas sempre passa do mais diluído para o concentrado. O que seria a osmose reversa? A osmose reversa, em vez de eu deixar a água aqui, ó,
escoar normalmente da diluída para concentrada, eu pego um êmbolo e aperto, faço uma pressão aqui para baixo e vou empurrando a água concentrada através de uma membrana. A membrana só deixa passar a água, os íons vão ficando tudo aqui, os íons vão ficando tudo aqui. Então é como se eu estivesse filtrando, só que num filtro muito mais fino do que qualquer filtro capaz de ser construído, porque uma membrana semipermeável só passa líquido, não passa o íon. E aí eu vou apertando, apertando até que a água vai fazendo o caminho inverso, a água vai ficando pura e vai deixando os íons aqui. Certo? Então, essa é a tal osmose reversa. Pessoal, ela é tão sutil, essa membrana é tão minúscula, que fica tudo, passa só a água mesmo. A água sai praticamente pura ou pura. Então, olhem os níveis que eu consigo de eliminação de partícula aqui. Olhem bem aqui, isso aqui é uma questão que mostra o que a osmose reversa faz. Ó, tamanho da partícula que eu retiro. Filtração. Grãos de areia, fios de cabelo, cistos, pólens, eu só retiro coisas até, no máximo, 10 micrômetros de tamanho. Bactérias, uma microfiltração, um filtro micro. Uma ultrafiltração, tira vírus, colóides. Endotoxinas e pesticidas dissolvidos em água, uma nanofiltração. E íons de metais e sais dissolvidos que nada tirava, a não ser se eu botasse numa coluna catiônica e aniônica, agora com a osmose reversa eu consigo. Né? Então, com certeza, se um dia eu tiver que tomar água do mar, nós vamos conseguir isso através de osmose reversa, ok? Bom, pessoal, aqui está um desenho que não ficou muito bom, mas fala sobre o tratamento de efluentes, tá? Que é muito mais difícil cair e eu peço que vocês deem uma lida aqui, se quiserem, né? O que eu preciso fazer? Basicamente, eu quero eliminar produtos químicos tóxicos, basicamente eu quero eliminar cocô, xixi, matéria orgânica em decomposição, resto de comida, tudo que é orgânico, eu quero eliminar isso aí, tá? E também algumas coisas sólidas que possam ter lá. Então tá toda a parte de tratamento de efluentes descrita aqui. Eu agora quero só dar uma palhinha numa coisa que eu acho que é importante, que são os lixões. Né? Então aqui eu quero discutir com vocês uma coisa sobre lixão. Tu imagina o seguinte, eu tenho lá um lixão. O que eu preciso para ter um lixão? Eu vou ter lá um baita de um buraco e esse buraco vai receber o lixo. Então vamos botar lixo aqui de vermelho, que é para combinar. Você sabe que tudo que é de vermelho é lixo, coisa podre, time ruim. Tá aqui, ó. Podre, lixo. Tá aqui, ó. Tá? Esse lixo, pessoal, vai apodrecendo, 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 apodrecendo. Isso vai formar um líquido, que é o chorume. Isso é altamente tóxico. Isso é altamente degradante, mata, estraga o solo, plantas, vegetais, seres humanos, animais morrem com isso. Eu não posso contaminar o solo com isso. Então, para fazer um lixão, eu primeiro tenho que dar uma camada de um plastificante, um asfalto, alguma coisa que impermeabilize, um impermeabilizante. Para que isso? Para não contaminar o solo. O solo tem que ficar livre. O solo e o que tem abaixo do solo, os lençóis freáticos, as águas. Né? As águas que depois, ali adiante, nós vamos querer tomar essas águas. Então o lixão não pode contaminar. Tá? Bom, aí o que acontece? Se é só um lixão, isso aqui fica aqui apodrecendo e fica a céu aberto. Isso aqui vai liberando metano. E o metano causa mais efeito estufa que o próprio gás carbônico. Então o lixão a céu aberto, além de juntar rato, vem aqui o rato, vem aqui a mosca, vem aqui, sei lá, barata, aranha, vem tudo que é espécie de bicho para esse lixão se ficar a céu aberto. Então, o famoso lixão de antigamente, ele é contra o meio ambiente, ele não serve. E as pessoas que vão trabalhar aqui, né? Então, quer dizer, lixão não é bom. Agora, um aterro sanitário é legal, porque o que acontece? Os caras vão aterrar isso aqui vai apodrecer, e esse resíduo todo que sai daqui, os caras vão fazer duas coisas. Primeiro, eles vão dar um tratamento químico. Pessoal, um tratamento químico que é para destruir as substâncias químicas que estão aqui nesse churume. Substâncias tóxicas, substâncias que podem detonar. E aí, pessoal, vai ficar a parte orgânica. Vai ficar a parte orgânica. Essa parte orgânica eu vou mandar para fazer adubo. Adubo, fertilizante, certo? E os lixões mais modernos, eu vou ter uma canalização desse metano. E esse metano que vai sair, e em Porto Alegre já tem um projeto da URGS para fazer isso aqui no aterro sanitário, aqui na zona sul de Porto Alegre, é que eu canalizo esse metano
para uma termoelétrica. Tá lá a fábrica, a termoelétrica, que vai ter uma caldeira onde eu vou queimar o metano. O metano vai entrar aqui, eu vou queimar. Isso aí vai gerar calor. O calor vai evaporar a água. O calor vai evaporar a água. A água evaporando vai mexer uma turbina. A turbina vai mexer um solenoide que vai criar corrente elétrica. E segundo os estudos da URGS, isso dá para abastecer toda a zona sul de Porto Alegre só com o próprio lixo. Então olha só que loucura, gurizada. Um lixão que poluía, gerava efeito estufa com metano, gerava animais, ratos, doenças, transmitia, proliferava pestes e doenças e ainda contaminava o solo com produtos químicos. Eu trato isso aqui num aterro sanitário, faço um tratamento químico, a parte orgânica eu mando para a indústria de adubos, fertilizantes e o metano gerado, o gás natural gerado, eu mando para uma termoelétrica e essa termoelétrica vai gerar calor, o calor vai mexer a água vai mexer a turbina e eu vou gerar eletricidade para abastecer as casas e ficar menos vinculado a, por exemplo, chuvas que dá problema de rede aí, de Itaipu, por exemplo, toda a transmissão, a apagões gigantescos no sistema hidrelétrico, a termoelétricas do interior lá, da zona sul do estado. Não, eu vou ter Porto Alegre sendo abastecida por a sua própria termoelétrica, gerada com o seu próprio lixo, e que, olha bem, Porto Alegre como uma metrópole gera muito lixo, né? Então, eu acho que é interessante ter dado essa dica aqui no final, e é uma possibilidade de questão todo esse princípio aqui, certo? Gurizada, encerramos a nossa maratona dos vídeos do Enem. Esse é o último videozinho. Cara, boa prova. Lembra que o Enem tem o tal do TRI, teoria da resposta ao item, e que sempre que tu for fazer uma questão fácil, a maioria acertar, se tu errar, tu vai te dar mal. Então, primeiro tu vai fazendo a prova, avaliando se a questão é fácil ou não. Se ela for uma questão que tu avaliou que é muito complexa, que é muito demorada, guarda ela para fazer depois. Vai até o fim da prova, identificando as questões mais simples. Pierre, se eu chegar no fim da prova e eu fiz 20 questões e pulei outras tantas, não tem problema, pelo menos tu foi até o fim e tu viu quais são as mais fáceis. Tu já garantiu as fáceis, que são as que vão dar mais notas. É que nem numa festa. Tu vai na festa, tu olhou uma guria na minha boca, já vai pegar ela? Não, tu primeiro vai em toda a festa, caminha, vai em todos os lugares, sobe no segundo andar, avaliando quais são as mais gatinhas. E tu já sabe, essas eu vou querer pegar. Aí depois, se tu pegar essas aqui, aí não conseguir pegar, aí tu vai para as mais ou menos, não é assim? Então é que eu estou dizendo para ti, tu vai até o fim da prova, analisando quais são aquelas mais tranquilas, vai fazendo. Fiz 20. Cara, volta depois e começa a fazer as difíceis. Por quê? Porque se tu errar uma fácil e acertar uma difícil, eles pensam que tu é burro porque errou a fácil e que tu chutou a difícil. Ao passo que se tu acertou uma fácil e errou uma difícil, eles te consideram um aluno normal e te dão mais nota do que os outros, tá? Então, por favor, não faz a prova em ordem, casquetando 10, 20 minutos uma mesma questão. Vai fazendo, achou difícil, pulo. Vai fazendo, achou difícil, pulo. Vai até o fim da prova identificando as mais fáceis. Depois tu volta e aí vai completando as mais difíceis. Isso é técnica, cara. Isso é cara bem preparado, ok? Boa prova, beijo nas gurias, abraço nos guri, saudações tricolores, beijo do Próton pra vocês. Ele tá aqui do meu lado, só olhando e aprendendo. Quero ver que o ano que vem ele vai fazer o Enem também. Alô? Beijo, gurias. Tchau. Fui.